Os bastidores da política movimentados nessa quinta-feira, gente. O anúncio de que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, batalha contra um linfoma não Hodgkin na região do abdômen, movimentou as redes sociais de políticos mineiros, isso nessa quinta-feira. Pré-candidato à reeleição para a prefeitura foi a público hoje para reafirmar que se mantém na corrida eleitoral, apesar de enfrentar um tratamento quimioterápico contra um câncer na região do abdômen. Câncer esse, segundo o Fuad, foi diagnosticado recentemente. Minutos após o discurso de Fuad Noman, figuras proeminentes no cenário político e colegas de disputa, sim, adversários de Fuad, foram às redes para se manifestar pela pronta recuperação do prefeito. Foi o caso do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que se pronunciou por meio de nota a favor de Fuad, abre aspas. Presto minha solidariedade ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e desejo a ele uma recuperação completa e célere em relação ao tratamento da doença. Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira, foi o que afirmou Pacheco. Lucas. Também colega de Fuad no PSD, o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, foi ao X expressar sua solidariedade. Coloca na tela pra gente, Meca, abre aspas para Silveira, expresso meu apoio e solidariedade ao amigo e prefeito da nossa capital, Fuad Noman. Deus te dará toda a força para superar esse desafio. Continue entusiasmado, forte e competente para continuar, como você mesmo disse, prefeitando por nossa BH. Conte comigo e com a família PSD, foi o que disse Silveira. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também usou o X para se manifestar a favor de Fuad, abre aspas. Desejo rápida recuperação ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante seu tratamento de saúde. Estamos todos unidos com um pensamento positivo e orações para que possa superar essa batalha. Força, prefeito. Outro que se pronunciou pelas redes foi o conselheiro do Tribunal de Contas da União e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Abre aspas, envio meu abraço afetuoso ao prefeito e amigo Fuad Noman pela manifestação sincera e corajosa. Sei que enfrentará essa doença com a mesma coragem e galhardia com que sempre encarou os desafios da vida. Desejo pronta recuperação, conte com o apoio e força de sua família e amigos, fecha aspas para Anastasia. As palavras de apoio também vieram de figuras que disputam com Fuad a cadeira à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi o caso da pré-candidata pelo PDT, deputada federal Duda Salabert. Abre aspas. Meu mais sincero desejo de pronta recuperação ao prefeito Fuad Noman, que o tratamento da doença seja rápido e resolutivo. Apesar das divergências que temos, na política brigam as ideias e nunca as pessoas. Aproveito para agradecer ao Fuad pela trajetória pública que tanto contribuiu e contribui na literatura e na gestão pública do país, foi o que escreveu pelo X. Outro adversário de Fuad nas urnas, o deputado federal Rogério Correia, do PT, que é pré-candidato à PBH, também foi ao X se pronunciar. Abre aspas para Rogério Correia, minha total solidariedade ao prefeito Fuad Noman e a torcida e orações para sua pronta recuperação. Quem também se pronunciou foi o candidato do Republicanos, Mauro Tramonte, pré-candidato, na verdade, à prefeitura, que foi ao Twitter falar, lamentamos muito a doença do prefeito Fuad, desejamos sua pronta recuperação. Outra que se pronunciou foi Bela Gonçalves, a deputada estadual Bela Gonçalves também se pronunciou. Vários políticos, várias figuras políticas em todos os espectros, né, Carol? Se pronunciando pela pronta recuperação de Fuad Noman. Vamos por partes, um anúncio muito importante nessa quinta-feira. Desde ontem circulam nos bastidores da política boatos de que Fuad desistiria da candidatura em face a essa doença terrível, um linfoma não Hodgkin na região abdominal, um câncer contra o qual batalha o prefeito nesse momento. Não é fácil, né, Carol? E não foi uma escolha fácil, uma decisão fácil do prefeito de, apesar dos pesares, apesar da doença, continuar na disputa. E continuar, como disse Fuad, entre aspas, prefeitando, continuar à frente da cadeira do Executivo Municipal. Estive na prefeitura hoje, acompanhei de perto o discurso de Fuad, emocionado, com a voz embargada, segurando o choro. Fuad afirmou que, ao contrário do que dizem as más línguas, ele segue sim na luta pela reeleição. Deixando a política de lado, Carol, deixando a disputa eleitoral de lado, não há como não valorizar a fala de Fuad hoje, a emblemática fala de Fuad hoje, e a força desse homem de tentar
segurar não só BH, mas essa bronca de tentar um novo mandato. E não é fácil, uma disputa eleitoral não é fácil. Não é um passeio, como dizem. Vai enfrentar aí um puxado nos próximos meses. Em agosto agora começa oficialmente a corrida e o Fuad falou que vai sim assumir essa bronca e tentar mais um mandato. E aí eu abro um parêntese nessa conversa para louvar não só as figuras políticas que hoje demonstraram apoio, mas os adversários de Fuad, que deixaram de lado a politicagem, que deixaram de lado a corrida eleitoral para expressar solidariedade ao colega de política, ao muitas vezes adversário político, inclusive ideológico, Fuad Noman. Porque nessa hora, gente, todo mundo é humano, todo mundo é igual. Que bom, estão de parabéns Duda Salabert, Rogério Correia, Bruno Engler, Bela Gonçalves, Mauro Tramonte e todos os outros que se pronunciaram a favor de Fuad nesse momento. Porque, como disse um deles aqui, acho que Duda falou, uma coisa é você ser adversário político da pessoa, você estar do outro lado nas ideias. Mas há de se valorizar o indivíduo e torcer para que ele saia dessa. E, claro, são os votos aqui do Rock News, são os votos da Rede 98, que Fuad se recupere prontamente dessa doença terrível que é o câncer aí, que essa batalha seja vitoriosa, né, Carol? Que ele vença o mais rápido possível, né, Lucas, com a pronta recuperação e de maneira definitiva. A gente está aqui na torcida também, na vibração positiva para que isso aconteça. E é exatamente isso, Lucas, quando a gente fala em política, infelizmente, dentro do cenário que a gente tem, do histórico que a gente tem, a gente pensa em política até muitas vezes já com o sentido de alguma coisa ruim. Ah, estão fazendo política, a gente já pensa ali em coisas que não são muito legais. Mas, gente, a boa política, né, na origem da palavra, a gente vai falar em diálogo, a gente vai falar em troca de ideias, a gente vai falar em bons debates saudáveis e, acima de tudo, a gente fala, acredito eu, de respeito. E nesse momento, a gente tendo o prefeito da capital mineira passando por uma situação como essa, é claro que a gente espera, inclusive dos adversários na corrida eleitoral, que se manifestem a favor do prefeito, né, pela pronta recuperação. Que nesse primeiro momento a gente tenha primeiro esse cuidado com a saúde da pessoa, do Fuad, que tem família, que tem amigos, que é pai, que é avô. E, claro, a gente não vai deixar de tratar aqui os desdobramentos e como isso impacta na corrida eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas espero eu, tanto por parte dos pré-candidatos, dos candidatos, né, quando a gente confirmar as candidaturas, mas também por parte dos eleitores e dos cidadãos belo-horizontinos que estão envolvidos nisso, com muito respeito, gente. Tem que saber separar esse momento que ele está vivendo, que, como disse o Lucas, é corajoso da parte dele seguir com uma pré-candidatura e seguir como prefeito de uma capital, em um momento em que passa por um tema particular, que sim, é difícil, é complexo. Hoje Paulo Leite falou, deu os detalhes ao Central 98, falou da própria experiência que a gente acompanhou. Sim. E não é fácil, precisa de força, precisa de suporte da família, da equipe médica, dos amigos. Então esse é o primeiro momento que a gente espera realmente que dentro do campo pessoal ele tenha todo o apoio, né, que venha de todos os lados. E aí, depois disso, a gente passa agora a tratar dos desdobramentos dentro da campanha para a Prefeitura de BH. Já se faz, inclusive, um paralelo nos bastidores com o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que também tem uma saúde delicada, que é um homem de idade avançada. Eu acho que nem se compara as duas situações, as duas figuras políticas, mas já se fazem comparações nos bastidores de que essa fragilidade de Fuad pode ser usada politicamente por adversários. Tomara como que está não sendo seja. usado contra Joe Biden. E tomara que não seja esse o caminho que os adversários políticos de Fuad nas urnas tomem. Tomara que, assim como alguns têm mostrado hoje, Rogério, Duda, Engler e outros têm se mostrado no Twitter, que seja o caminho mais alto, que seja o caminho honrado de não se rebaixar para a saúde do adversário nos ataques. Emblemático hoje também o apoio de Rodrigo Pacheco, o pronunciamento de Rodrigo Pacheco, do mesmo partido de Fuad, do PSD, e um dos nomes cotados para o governo de Minas em 2026. Não podemos ignorar a força de Rodrigo Pacheco nesse momento. Tanto na ribalta, nos palcos, nos palanques, como nos bastidores da política. Fuad, inclusive, mantém as agendas e hoje vai a Brasília para se encontrar com Rodrigo Pacheco para discutir alianças para as eleições municipais. Então não se pode ignorar também esse apoio vocal de Rodrigo Pacheco a Fuad Noman nesse momento, tanto na doença quanto na disputa às eleições para Belo Horizonte.
Gente, detalhes, tintim por tintim, para entender tudo que aconteceu hoje e a importância desse pronunciamento de Fouad Noman e como isso mexe o tabuleiro do xadrez da política. Ah, mas não mudou nada, Lucas. Mudou. Mudou foi muita coisa. Você vai entender no 98live.com.br. Tem coluna do Paulo Leite fresquinha lá. O Paulo fez uma análise completa desse novo capítulo da corrida à Prefeitura de Belo Horizonte. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.